Olá a todos! Hoje nós vamos conversar sobre a leitura da Paixão do Senhor, que é feita no Domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa. Provavelmente você já conhece essa leitura, você já a ouviu em outros anos, em outras oportunidades, então achei interessante nós falarmos sobre os detalhes que envolvem essa leitura ou história da Paixão, como também é chamada. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. De fato, existem algumas diferenças em relação a esta leitura da Paixão do Senhor e outras proclamações de textos do Evangelho que são feitas na Santa Missa. De fato, geralmente nem se utiliza o termo proclamação para esse caso específico. Utiliza-se leitura da Paixão do Senhor ou então história da Paixão do Senhor, embora não seja errado falar que esse texto é proclamado, mas geralmente não se utiliza essa expressão justamente para salientar a diferença que existe entre essa leitura da Paixão e outras proclamações que são feitas do Evangelho. E, como eu falei, essa leitura da Paixão é feita no Domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa. Então nós vamos começar falando do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. E sim, você sabia que esse é o nome específico dessa missa, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Isso porque ela é composta de duas partes. A primeira parte dessa missa justamente é a parte de Ramos, a parte que celebra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém 6 dias antes da Páscoa. Então toda a parte da procissão de Ramos celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. Já a segunda parte dessa missa é a chamada Missa da Paixão do Senhor, porque celebra justamente a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa missa de Domingo de Ramos é de fato a missa da Paixão do Senhor. Ah, mas e a Sexta-feira Santa, como é que fica? De fato, nós celebramos na Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão a Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nesse dia não se celebra missa. Em lugar nenhum, em nenhuma igreja se celebra missa na Sexta-feira Santa. A missa da Paixão do Senhor é aquela que é celebrada no Domingo de Ramos. De fato, tradicionalmente essa missa foi criada como a missa da Paixão do Senhor pelo fato de ser o domingo anterior à Páscoa. Então a igreja celebra em um domingo a Paixão de Jesus Cristo e no domingo seguinte celebra a ressurreição de Jesus. Então essa é a missa da Paixão de Jesus Cristo. Portanto, no Domingo de Ramos existem dois evangelhos a serem lidos ou proclamados. O primeiro deles se reflete a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém e é feito na primeira parte da missa. Ele é proclamado normalmente, não tem diferenças aí. A única diferença é que ele não possui uma aclamação, ou seja, não se canta nada antes desse evangelho. Atenção para esse fato, se você canta alguma coisa antes do evangelho, do primeiro evangelho do Domingo de Ramos, você está fazendo errado, isso é um abuso litúrgico, então não faça. É um evangelho que é lido sem que antes haja uma aclamação. Porém, depois que a missa se inicia e é feita a procissão, ou seja, a segunda parte da missa, existe a leitura da Paixão do Senhor, que é feita logo após a segunda leitura, como se fosse o evangelho de uma missa normalmente. Nesse caso também se canta uma aclamação ao evangelho, para esse segundo evangelho, para o primeiro não, mas para a leitura da Paixão, sim, se canta uma aclamação ao evangelho. Mas aí vem as peculiaridades, as diferenças. E a primeira e mais marcante, com certeza delas, é que ela pode ser feita por 3 pessoas. Por que eu digo pode? Porque, ao que tudo indica, as normas litúrgicas permitem que seja feita apenas por uma pessoa. Mas vamos conservar a tradição, nós estamos acostumados com isso, é uma coisa que enriquece bastante o sentido dessa leitura. Então, vamos continuar seguindo a tradição, que é utilizar 3 pessoas para fazer a proclamação da leitura da Paixão do Senhor. Então, quem são essas pessoas que fazem a leitura? Preferencialmente 3 diáconos. Nós sabemos, é claro, que essa não é a realidade das nossas paróquias. Poucas paróquias têm tantos diáconos assim à disposição para fazer essa proclamação. Então, existem outras possibilidades que podem ser utilizadas nesse caso. Uma segunda opção seria, na falta de um ou mais diáconos, os padres presentes fazerem essa proclamação, ou seja, pode ter 2 diáconos e um padre, ou então um diácono e 2 padres fazendo a proclamação da leitura da Paixão do Senhor. Mas às vezes essa também não é a situação da paróquia. Às vezes ela não tem
tantos ministros ordenados à disposição. Então, qual é a possibilidade seguinte? Que se utilizem leitores instituídos para fazer essa leitura da paixão, onde faltarem ministros ordenados. Então, estamos falando de leitores instituídos, que são instituídos pelo bispo com um rito próprio, mas que também não é a realidade da maior parte das paróquias e dioceses do Brasil. Isso é raro de nós encontrarmos. Geralmente, qual é a realidade? A utilização de leitores extraordinários, ou seja, leigos que são acostumados a ler nas missas em situações normais, são admitidos à leitura da paixão do Senhor. O cenário mais comum é nós termos um sacerdote, o padre, e 2 leigos fazendo a proclamação da paixão do Senhor. Certo. Por que tem 3 pessoas fazendo a leitura da paixão do Senhor? Cada uma dessas pessoas vai interpretar, por assim dizer, um papel, vai proclamar alguma das partes desse evangelho. Existe uma parte que é destinada às falas de Jesus Cristo, existe outra parte que recebe o nome de cronista, que na verdade seria o narrador da paixão do Senhor, e existe uma terceira parte que é responsável por todas as outras falas, que não as de Jesus, que é chamado de coro, ou seja, as falas de Pedro, de Pilatos, do sumo sacerdote, do povo e etc. Então, temos as falas de Jesus, temos o cronista e temos o coro. No caso de ser feita a leitura da paixão do Senhor com um sacerdote e 2 leigos, o sacerdote sempre vai fazer a parte de Jesus Cristo. Isso é importante. Nunca um leigo fará essa parte de Jesus Cristo numa situação como essa que eu descrevi. Então essa é a principal peculiaridade da leitura da paixão do Senhor. Diferente de qualquer outra situação, ela é feita com 3 pessoas fazendo a leitura de forma alternada, cada uma fazendo a sua parte dentro do texto litúrgico. Mas essa não é a única diferença em relação a essa leitura e outras proclamações do Evangelho. Nessa situação específica, não deve ser utilizado nem o turíbulo com incenso, nem aquelas velas processionais que geralmente acompanham o Evangelho. Não sei se isso acontece na sua paróquia, mas isso é bastante comum. Então, na leitura da paixão, não se utiliza nem o incenso, nem as velas que acompanham a procissão e ficam do lado do ambão durante a leitura. Outra coisa também é que não é feita a saudação ao povo. O diácono está lá para fazer a proclamação, imaginemos 3 diáconos fazendo a leitura da paixão. O diácono não dirá, como de costume, o Senhor esteja convosco, para que haja a resposta do povo, ele está no meio de nós. Essa saudação é omitida. Outra coisa que é omitida também é a persignação, ou seja, fazer o sinal da cruz sobre o livro sagrado, sobre o lecionário e sobre o corpo também, na testa, na boca e no peito. Isso não é feito na leitura da paixão também, isso é omitido. E por fim, ao final da leitura, o diácono ou o sacerdote que seja, não beija o livro, como geralmente se faz também na proclamação do Evangelho. Então há essas pequenas diferenças em relação à proclamação comum do Evangelho em outras situações. No Domingo de Ramos é utilizado o texto de algum dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos ou Lucas, a depender do ano litúrgico. Como agora em 2021 nós estamos no ano B, nós leremos o texto de Marcos. Quanto ao relato de João sobre a paixão do Senhor, ele é lido na Sexta-feira Santa. Sempre é esse relato que é utilizado como leitura da paixão do Senhor na Sexta-feira Santa. E lá as regras são as mesmas do Domingo de Ramos. Canta-se a aclamação antes do Evangelho, que inclusive é o mesmo texto do Domingo de Ramos, e faça a leitura com 3 leitores também, seguindo as mesmas normas, seguindo as mesmas regras. E também se omite a saudação, se omite a persignação e o beijo no livro santo ao final da proclamação. Então, seguem-se as mesmas regras, tanto para o Domingo de Ramos, quanto para a Sexta-feira Santa, na ação litúrgica da Sexta-feira da Paixão, que não é missa. Lembrando, não existe missa na Sexta-feira Santa. Mas em ambos os casos, se utilizam as mesmas regras, se faz da mesma forma a leitura da Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas a título de curiosidade, eu vi isso no Vaticano, não sei se é feito em outros lugares, mas o coral do Vaticano faz algumas partes que são reservadas ao coro, principalmente quando se trata da multidão, ou seja, do povo falando alguma coisa. E essas partes são cantadas.
Eu não achei algum respaldo em documentos litúrgicos, não sei dizer se existe, mas acredito que seja mais uma questão tradicional. Mas fica aí essa curiosidade, algo que é praticado. E aí, deixe seu comentário. Você já sabia dessas regras? Já sabia que era dessa forma que era proclamada a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo? Você já havia notado isso em outras oportunidades? E claro, se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, deixa aí o seu curtir, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas para que nós possamos juntos aprender cada vez mais sobre a liturgia da nossa Santa Igreja. Fique com Deus e com Nossa Senhora.